Você acorda, é segunda-feira. Você olha para o espelho e faz uma promessa. Hoje vai ser diferente. Você decide que hoje não vai reagir daquele jeito. Não vai adiar as coisas importantes. Não vai cair na mesma discussão. Não vai comer aquilo que sabe que te faz mal. Não vai repetir o padrão e durante algumas horas você até consegue. Mas então algo acontece. Um comentário, uma situação, um gatilho pequeno, quase imperceptível, e antes que você perceba já está fazendo tudo de novo. As mesmas escolhas, as mesmas reações, os mesmos erros. À noite, você se pergunta: por que eu faço isso comigo? Por que eu não consigo mudar? E a resposta pode te surpreender. Não é porque você é fraco, não é porque você não se esforça o suficiente. É porque o seu cérebro está operando em piloto automático. E esse piloto foi programado há muito tempo, com mapas antigos, em situações que nem sempre correspondem à realidade de hoje. Imagine que você está dirigindo com um GPS. Você confia nele. Ele te guia pelas ruas, te diz quando virar, quando seguir em frente. Mas e se esse GPS estiver usando um mapa de 10, 15, 20 anos atrás? Ele vai te levar por rotas que não existem mais? Vai te fazer evitar caminhos que agora são seguros? Vai te manter preso em trajetos longos e dolorosos, simplesmente porque essa era a única rota conhecida na época em que o mapa foi criado. Seu cérebro funciona assim. Ele grava rotas, caminhos neurais, padrões de resposta, e uma vez que esses caminhos são criados, especialmente na infância e adolescência, eles se tornam automáticos. Você nem percebe que está seguindo um mapa antigo, você só sente que está fazendo o que sempre fez. E aqui está o problema. Esses mapas eles foram criados em momentos de sobrevivência, proteção e adaptação, quando você era criança e não tinha as ferramentas emocionais que tem hoje. Quando precisava se proteger, agradar, esconder, fugir ou lutar. Seu cérebro aprendeu, nessa situação, faço isso. E funciona. Só que o que funcionava aos 7, 12 ou 15 anos pode estar te aprisionando aos 25, 35 ou 45. Vamos ser práticos. Pense em um padrão que você repete. Pode ser um padrão de relacionamento. Você sempre escolhe pessoas emocionalmente indisponíveis. Pode ser um padrão de trabalho. Você adia tudo até o último minuto e vive no estresse. Pode ser um padrão de autocuidado. Você se doa tanto aos outros que esquece de si mesmo. Agora, tente lembrar, quando foi a primeira vez que você fez isso, qual foi o contexto? O que estava acontecendo na sua vida? Muitas vezes você vai descobrir que esse padrão nasceu como uma solução. Você escolhia pessoas indisponíveis porque lá atrás amor significava distância, esforço, conquista. Você adiava as coisas porque, quando criança, fazer as coisas no tempo certo nunca era suficiente de qualquer forma. Você se doa porque aprendeu que seu valor estava em servir os outros, não em cuidar de si. E o cérebro gravou isso. Gravou profundamente, criou uma rota neural, e agora, toda vez que você se depara com uma situação que remotamente se parece com aquela situação original, o JIPS interno dispara. Eu sei o que fazer aqui, já estive nessa estrada antes, siga por aqui, e você segue automaticamente, sem questionar, sem perceber. Isso tem um nome na neurociência: automatização comportamental. É a capacidade do cérebro de transformar ações repetidas em processos automáticos, que não exigem esforço consciente. E isso é fantástico quando se trata de escovar os dentes, dirigir ou amarrar os sapatos, mas é devastador quando se trata de relacionamentos, emoções e escolhas de vida, porque o cérebro não distingue entre um hábito útil e um padrão destrutivo. Ele só registra isso é repetido. Então deve ser importante. Vou automatizar. E aí está o cerne da questão. Você não repete os mesmos erros porque quer. Você repete porque seu cérebro está tentando te proteger, usando estratégias antigas em um mundo novo. Mas tem uma boa notícia. Uma notícia que pode mudar tudo. Seu cérebro não é fixo. Ele não está preso aos mapas antigos para sempre. Existe uma capacidade extraordinária chamada neuroplasticidade. É a habilidade do cérebro de se reorganizar, criar novos circuitos, novas rotas, novos caminhos. Você pode reprogramar o GPS, mas para isso você precisa entender 3 coisas fundamentais. Primeiro,
Você precisa perceber que está no piloto automático. A maioria das pessoas vive a vida inteira sem perceber. Elas acham que estão escolhendo, quando na verdade estão reagindo. Elas acham que estão no controle, quando na verdade estão sendo guiadas por mapas invisíveis. O primeiro passo é a consciência. É pausar, é perceber. Espera, eu já fiz isso antes. Eu já senti isso antes. Esse caminho é familiar demais. Segundo, você precisa entender a origem do padrão. Não para se culpar, não para ficar preso no passado, mas para ter compaixão, para entender que aquela criança, aquele adolescente fez o melhor que podia com o que tinha. E que agora, você adulto, tem mais recursos, mais ferramentas, mais consciência, entender a origem tira o peso da vergonha e coloca no lugar a clareza. Terceiro, você precisa criar novas rotas. E aqui é onde o trabalho real acontece. Não basta saber, não basta entender, você precisa agir diferente, conscientemente, repetidamente, até que a nova rota se torne mais forte que a antiga. Pense assim, imagine que você mora em uma floresta e todo dia pega o mesmo caminho para ir ao rio. Com o tempo, aquele caminho fica bem marcado. A grama some, a terra fica batida. Fica fácil de seguir. Mesmo no escuro, seus pés sabem para onde ir. Agora imagine que você descobre um caminho novo, mais curto, mais bonito, mais seguro, mas ele está cheio de mato. Não tem trilha. Você vai precisar abrir esse caminho. E no começo, vai dar trabalho, vai ser cansativo. Você vai ser tentado a voltar para o caminho antigo, porque é mais fácil. Mas se você continuar, se todos os dias você escolher o caminho novo, se você cortar o mato, pisar na terra, marcar a trilha, com o tempo, esse caminho novo vai ficar tão marcado quanto o antigo. E mais, o caminho antigo vai começar a desaparecer. A grama vai crescer de novo. E um dia, você nem vai mais lembrar por que costumava ir por lá. Isso é neuroplasticidade. Isso é reprogramação. E a verdade é que você já fez isso antes. Pense em quantas coisas você faz hoje que pareciam impossíveis no passado. Dirigir, ler, trabalhar, até mesmo caminhar e falar foram, um dia, rotas neurais que você criou do zero através da repetição. Você tem essa capacidade. Você sempre teve. A questão agora é, você vai usá-la conscientemente? Vai escolher quais rotas quer fortalecer e quais quer deixar desaparecer. Porque aqui está a verdade. Seu cérebro vai continuar criando rotas. Vai continuar automatizando. Isso não para. Mas você pode decidir o que automatizar. Você pode treinar seu cérebro para reagir de formas novas. Para escolher caminhos novos. Para construir uma programação que te serve em vez de te aprisiona. E isso nos leva ao ponto de virada. Porque saber tudo isso é poderoso. Mas não é suficiente. Você precisa saber como fazer. Você precisa de um método, de passos práticos, de estratégias que funcionam. E existe um momento exato em que você pode interceptar essas rotas automáticas. Um momento em que você ainda tem escolha, em que você ainda pode virar o volante e sair do piloto automático. Esse momento existe e quando você aprende a reconhecê-lo, tudo muda. Existe um espaço entre o gatilho e a reação. Um espaço pequeno, quase invisível. A maioria das pessoas vive a vida inteira sem percebê-lo. É nesse espaço que a liberdade vive. Vamos chamar esse espaço de a janela da escolha. É aquele momento, aquele segundo, em que algo acontece e você ainda não reagiu, você sentiu, você registrou, mas ainda não agiu. Na maioria das vezes, essa janela fecha tão rápido que você nem percebe que ela existiu. O gatilho dispara, a rota neural se ativa e você já está no piloto automático, fazendo o que sempre fez. Mas e se você pudesse aprender a perceber essa janela? E se você pudesse ampliá-la? Transformar aquele segundo em 2 segundos. 2 segundos em 5. 5 segundos em espaço suficiente para escolher uma resposta diferente? Essa é a essência da reprogramação cerebral. E tudo começa com a observação. Observação não é julgamento. Não é eu de novo fazendo isso, que fraco, que patético. Observação é interessante. Eu estou sentindo vontade de reagir assim. Eu reconheço esse padrão. Esse é o meu GPS antigo tentando me guiar. Quando você nomeia o padrão,
você tira ele da sombra. Você acende uma luz. E com luz, você tem escolha. Vou te dar um exemplo real. Tem uma pessoa que, sempre que recebia uma crítica, mesmo construtiva, sentia um aperto no peito e respondia de forma defensiva. Sempre era automático. E isso prejudicava os relacionamentos, o trabalho, tudo. Um dia, ela decidiu observar. Na próxima vez que alguém deu um feedback, ela sentiu o aperto no peito. Sentiu a vontade de se defender. Mas em vez de agir imediatamente, ela pausou. Ela pensou, é esse padrão de novo. Eu conheço você. E naquele momento, naquela pausa, ela teve uma escolha. Ela podia seguir a rota antiga ou tentar algo novo. E ela escolheu algo novo. Ela respirou fundo, agradeceu o feedback e disse, deixa eu pensar sobre isso. Foi desconfortável? Sim, foi difícil, muito. O cérebro dela estava gritando, defenda-se, essa é a rota certa. Sempre fizemos assim. Mas ela não fez. Ela escolheu a rota nova. E sabe o que aconteceu? Nada de ruim. Na verdade, o relacionamento melhorou. A pessoa que deu o feedback se sentiu ouvida. E ela, pela primeira vez, teve espaço para realmente refletir sobre a crítica sem reagir. E aqui está o mais importante. Na próxima vez, ficou um pouco mais fácil. E na próxima, mais fácil ainda, porque ela estava criando uma nova rota, estava treinando o cérebro. Nessa situação, fazemos isso agora. Esse é o poder da repetição consciente. Mas eu sei que você pode estar pensando, mas como eu faço isso no calor do momento? Como eu consigo pausar quando tudo está acontecendo tão rápido? E a resposta está em 3 passos práticos. 3 passos que, se você treinar, vão se tornar tão automáticos quanto os padrões antigos, só que esses vão te libertar, não te prender. Passo 1, identifique seus gatilhos principais. Você precisa saber o que dispara o piloto automático. E a boa notícia é que não são 1000 coisas. Geralmente são 3, 4, 5 situações recorrentes. Para algumas pessoas, o gatilho é sentir rejeição. Para outras, é sentir que não tem controle. Para outras, é sentir que não são suficientes. Para outras ainda, é sentir que estão sendo julgadas. Pegue um caderno. Durante uma semana, toda vez que você perceber que está repetindo um padrão, anote o que estava acontecendo antes. O que eu estava sentindo? O que eu estava pensando? Em poucos dias você vai começar a ver padrões claros. E quando você sabe o que te dispara, você pode se preparar. Você pode reconhecer o gatilho antes mesmo dele apertar o botão do piloto automático. Passo 2. Crie um ritual de interrupção. Um ritual de interrupção é algo que você faz conscientemente para quebrar a rota automática. Pode ser simples. Pode ser respirar fundo 3 vezes. Pode ser colocar a mão no peito. Pode ser contar até dezembro. Pode ser sair da sala por 1 minuto. O que importa não é o que você faz. O que importa é que você está criando um espaço. Você está dizendo ao cérebro, espera, não vamos nessa rota automática agora. Vamos parar e escolher conscientemente. E aqui está o segredo. Você precisa praticar esse ritual fora dos momentos de crise. Precisa treinar, assim como um atleta treina movimentos antes da competição, você precisa treinar a sua interrupção antes de precisar dela de verdade. Toda manhã ou toda noite, reserve 2 minutos. Feche os olhos. Imagine uma situação que normalmente te dispara. Sinta o gatilho. Então, pratique o seu ritual de interrupção. Respire, pause, escolha. Com o tempo, isso vai se tornar automático. O que é exatamente o que você quer automatizar a pausa, não a reação. Passo 3. Substitua a rota antiga por uma nova. Aqui está a parte que a maioria das pessoas esquece. Não basta parar o padrão antigo. Você precisa colocar algo no lugar. Porque o cérebro odeia vácuo. Se você tirar a resposta antiga e não colocar uma nova, ele vai voltar para a antiga por padrão. Então, depois de identificar o gatilho e praticar a interrupção, você precisa decidir o que eu quero fazer em vez disso. Se o padrão antigo é se defender quando criticado, o padrão novo pode ser agradecer e pedir tempo para processar.
Se o padrão antigo é adiar tarefas importantes, o padrão novo pode ser fazer só os primeiros 5 minutos, sem pressão de terminar. Se o padrão antigo é escolher pessoas emocionalmente indisponíveis, o padrão novo pode ser pausar antes de se envolver e perguntar: essa pessoa está realmente presente? Ou estou repetindo um papel familiar? O importante é que a nova rota seja clara, específica e praticável. Não pode ser vaga. Você é diferente? Não funciona. Vou respirar 3 vezes e agradecer o feedback antes de responder, funciona. E então, toda vez que o gatilho aparecer, você executa o novo padrão, conscientemente. Deliberadamente, mesmo que seja difícil. Mesmo que pareça estranho, mesmo que o cérebro grite que a rota antiga é mais segura, porque aqui está a verdade. Mudança real não acontece em um momento de insight. Ela acontece em 1000 pequenos momentos de escolha. E cada vez que você escolhe a rota nova, você está fortalecendo aquela trilha. Você está dizendo ao cérebro: isso aqui é o novo normal. E com o tempo, deixa de ser esforço, deixa de se luta. A rota nova se torna automática. E você percebe que mudou, não porque tentou mudar, mas porque treinou uma nova forma de ser. Agora eu quero te falar sobre algo que poucas pessoas mencionam: a resistência. Quando você começa a mudar padrões antigos, especialmente aqueles que estão com você há anos, você vai sentir resistência, interna e externa. Interna porque o cérebro vai lutar para te manter na zona de conforto. Ele vai te dar 1000 desculpas. Você sempre foi assim. Por que mudar agora é muito difícil? Não vai funcionar. Você já tentou antes e falhou. Esses pensamentos não são a verdade. São a voz do GPS antigo tentando te manter na rota conhecida. Reconheça-os, agradeça-os, até obrigado por tentar me proteger. Mas eu não preciso mais dessa proteção externa porque as pessoas ao seu redor podem estranhar. Se você sempre reagiu de um jeito e agora está reagindo de outro, isso vai confundir, pode até incomodar. Porque quando você muda, você força os outros a olharem para os próprios padrões. E nem todo mundo está pronto para isso. Não deixe isso te parar. Você não está mudando para agradar os outros. Você está mudando para viver de forma mais livre, mais consciente, mais alinhada com quem você realmente é. E tem mais uma coisa que preciso te dizer. Você vai falhar, vai ter dias em que você vai cair na rota antiga, vai reagir automaticamente, vai fazer tudo que sempre fez. E quando isso acontecer, não desista, não se julgue. Não entre na espiral de eu nunca vou mudar. Lembra da trilha na floresta? Se você andar uma vez no caminho antigo, depois de ter começado a abrir o caminho novo, não significa que o caminho novo desapareceu. Significa só que você teve um deslize. Amanhã você volta para o caminho novo. E continua, porque mudança não é linear. Não é. Um dia você está preso, no outro está livre. É. Um dia você escolhe diferente. Depois escolhe de novo. E de novo. E cada escolha conta. Cada escolha fortalece a nova rota. E um dia, você olha para trás e percebe, você não repete mais aquele padrão. Ou quando repete, você percebe rápido e corrige. Você tem consciência, você tem escolha, e isso é liberdade. Deixa eu te contar uma história real. Tem um homem que passou 30 anos da vida repetindo o mesmo padrão. Ele se apaixonava rápido, entregava tudo e quando a pessoa começava a se afastar, ele se apegava mais ainda. Tentava controlar, sufocava e o relacionamento terminava. Sempre. Ele sabia que fazia isso. Tinha consciência, mas não conseguia parar. Era mais forte que ele. Até que um dia, ele decidiu ir fundo. Buscou terapia. Entendeu de onde vinha aquele padrão. Quando criança, sua mãe era emocionalmente instável. Um dia estava presente, no outro distante, e ele aprendeu. Se eu me esforçar mais, se eu fizer tudo certo, ela vai ficar. Aquele padrão foi gravado com tanta força que ele passou a vida repetindo com parceiras que não tinham nada a ver com sua mãe, mas que ativavam aquele medo profundo de abandono. Quando ele entendeu isso, chorou. Chorou pela criança que ele foi. Chorou pelas décadas perdidas repetindo o mesmo ciclo. Mas também sentiu alívio, porque agora ele sabia. Não era sobre ele ser errado. Era sobre ele estar usando um mapa antigo. E ele começou o trabalho de reprogramação, identificou o gatilho.
O medo de abandono disparava quando a pessoa demonstrava qualquer sinal de distância. Criou o ritual de interrupção. Quando sentia o medo, ele parava, respirava e se perguntava: isso é real ou é o meu GPS antigo? E criou a nova rota. Em vez de se apegar, ele comunicava: estou sentindo medo de que você esteja se afastando, ou isso é coisa da minha cabeça. Foi desconfortável no início, vulnerável, mas funcionou. E pela primeira vez na vida, ele conseguiu manter um relacionamento saudável. Não porque encontrou a pessoa perfeita, mas porque ele parou de repetir o padrão que destruía tudo. Essa história pode ser a sua em outra área, com outro padrão, mas o processo é o mesmo. Você não está condenado a repetir. Você não está preso ao passado. Seu cérebro tem a capacidade extraordinária de mudar, de aprender, de criar novos caminhos. Mas ele precisa da sua ajuda, precisa da sua consciência, precisa das suas escolhas repetidas. E eu sei que pode parecer muito trabalho, pode parecer cansativo. Eu tenho que ficar me vigiando o tempo todo? Não. Você tem que se observar com amor, com curiosidade, não com julgamento. E com o tempo, isso se torna natural. Você nem percebe que está fazendo. A observação se torna automática. A pausa se torna automática. E as novas escolhas se tornam automáticas. E então você percebe, você não está mais lutando contra si mesmo. Você está fluindo. Você está vivendo de forma consciente, mas sem esforço. Porque o novo GPS foi instalado. E ele está te levando para lugares que você sempre quis ir, mas nunca conseguia chegar. Então, aqui está o convite. Comece hoje. Não espere estar pronto. Não espere a situação perfeita. Comece com um padrão só, o que mais te incomoda, o que mais te prende. Identifique o gatilho. Crie o ritual de interrupção. Escolha a nova rota. E pratique. Aprenda. Tente de novo. Porque a verdade é esta. Você não repete os mesmos erros porque é fraco. Você repete porque é humano. Porque seu cérebro está fazendo o que ele foi programado para fazer. Te proteger, te manter seguro, mesmo que isso signifique te manter preso. Mas agora você sabe. Agora você tem as ferramentas e agora você tem a escolha. O piloto automático vai continuar existindo, mas a partir de hoje você decide qual piloto está no comando. Você decide quais rotas fortalecer, quais trilhas abrir, qual versão de você vai se tornar automática. E quando você faz essa escolha, conscientemente, repetidamente, tudo muda. Não da noite para o dia, mas dia após dia, escolha após escolha. Até que você olha no espelho e não vê mais a pessoa que repetiu os mesmos erros. Você vê alguém que aprendeu, alguém que cresceu, alguém que reprogramou o cérebro e, com isso, reprogramou a vida. E essa pessoa sempre esteve aí, esperando você perceber que tinha o poder de mudar o mapa. Agora, você sabe. Agora você pode